da f, se a integral de a mais infinita da f diverge, então qual é a conclusão? G diverge. A integral de a mais infinito da g diverge. É contrapositiva, né? Não é contrapositiva? Sim. Integral diverge. E diverge com, é bom que isso fique bem claro, que a integral de a mais infinito da f é igual à integral de a mais infinito da g, esse tudo é limite, que é igual a mais infinito. Nesse caso, divergir por conta disso aqui, maior que ou igual a zero, divergir é tudo ser mais infinito. Não tem outra possibilidade. Tá? Não é um número real, mas é mais infinito. O limite existe sendo mais infinito. Tá? Observe que eu tenho 5 variações dessa proposição. Porque eu tenho mais 4, melhor dizendo, eu tenho mais 4 variações dessa proposição. Eu tenho 4 variações dessa proposição. Porque eu estou pegando aqui esse tipo de integral imprópria. Mas pode ser a integral imprópria, intervalo A aberto. A aberto. Então é tudo A aberto mais infinito. Ou então intervalo AB aberto. Ou então intervalo A fechado, B aberto. Então para cada impropriedade você tem um teorema análogo. Eu preciso escrever todos os enunciados? Não. É só você observar a desigualdade dentro do intervalo onde eu tenho integral imprópria. Tá certo? Então, e esses critérios, isso é um teste de comparação. Como é um teste de comparação, eu vou aplicá-lo usando, dado uma função, eu vou aplicar para decidir a convergência ou a divergência da integral imprópria relativa a essa função, comparando essa função com funções para as quais eu sei se a integral imprópria converge ou diverge. Eu já montei um bocado aqui, A1 sobre x elevado a p. Eu sei convergência e divergência. Então, vamos nesses casos aí. Por exemplo, aqui ó, integral, pergunta, integral de 0 a mais infinito, tá? Integral de 0 a mais infinito de 1 sobre x4 mais 1. Essa integral converge ou diverge? Vamos pegar x sobre x4 mais 1. Pegar x sobre x4 mais 1. Complicar um pouquinho. Ó, tá? Observe o seguinte, ó. Claramente você tens x4 mais 1 é maior do que x4, né? Qualquer que seja o x real, não é? x4 mais 1 é maior do que x4, tá certo? Que é maior do que 0, Concorda comigo? Qualquer que seja o x pertencente ao intervalo 1 mais infinito, não é verdade? Não é verdade isso aqui? Por que não 0 mais infinito? Pode ser também.
Mas eu vou pegar 1 mais infinito pelo seguinte, daí, o que é que acontece com a desigualdade quando eu inverto os seus termos, os termos da desigualdade? Inverte. Então você tem, ó, sério, 1 sobre x4 mais 1 é menor do que 1 sobre x4, 1 sobre x4 mais 1 é menor que 1 sobre x4, tá certo? Qualquer que seja o x pertencente ao intervalo 1 mais infinito. Isso aqui, claro, é maior que ou igual a zero. Eu já estou chegando no que eu quero ali. E o que é que acontece com uma desigualdade quando eu multiplico os seus termos por um número positivo? Logo, como é que diz? Logo, eu tenho o seguinte, x sobre x4 mais 1 é maior que ou igual a zero, na verdade é maior que zero, né? Maior que zero, é mais do que isso, é maior do que zero, que é menor do que x sobre x4, e quem é x sobre x4? É 1 sobre x3. Isso é verdade, qualquer que seja x pertencente ao intervalo 1 mais infinito. Aí esse teste aqui é conhecido como teste da comparação. Vou colocar aqui em vermelho. Teste da comparação. Vou colocar aqui no meio. Só que você sabe que a integral de 1 a mais infinito, de 1 sobre x3, converge. Então, se escreve assim, ó. Como a integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x3, integral em x, converge. Por isso é que eu levei todo mundo para o 1, ó. Porque eu sei que de 1 a mais infinito converge. Eu teria que colocar aqui um c positivo. Porque eu sei que a integral de c a mais infinito com c positivo converge. Funciona em vez do 1, qualquer que seja o número c positivo. Eu pego 1. Como essa integral converge, qual é a conclusão? Como eu tenho essa desigualdade, e essa, a integral de 1 a mais infinito, de quê? De x sobre x3 mais 1, x sobre x4 mais 1, desculpe, essa integral converge. Agora esqueça 1 sobre x3, foque aqui, porque a pergunta foi, integral de 0 a mais infinito converge? Eu cheguei à conclusão que a integral de 1 a mais infinito converge. Só que aqui a função que eu estou integrando, ela é contínua nesse intervalo. E o 1 pertence a ele. Então a integral de 1 a mais infinito converge. Como essa integral converge, a integral de 0 a mais infinito também converge. Lembra desse resultado? Aula passada. Portanto, a integral de 0 a mais infinito de x sobre x4 mais 1, essa integral, o que acontece com ela? Ela converge. Tá? Diga. A função que nós escolhemos para comparar foi 1 sobre x3. Foi. Certo. E a dica é por aqui, ó. X sobre x4. Aí, ok. Aí eu pergunto, mesmo que ela divirja ou divirja o processo, divirja do 0 até o 1, isso não influencia em nada na comparação final, por causa desse último. Aqui eu comparei, não. Aqui eu usei para comparar, não. Porque essa daqui, essa integral aqui, ela diverge. Mas isso não interessa, é irrelevante para o meu resultado. Porque o que importa é a integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x3. Converge. Por isso é que eu faço a comparação nesse resultado.
Isso aqui bota, desculpe, ó. Desculpe. Vale para o aberto? Vale, mas eu quero é no fechado. E o fechado também vale, tá? Tá bom? Claro que no fechado também vale. E é o fechado que me interessa. Não sei porque que eu botei só aberto. É o correção de rota. É o intervalo 1 fechado. Então eu vou vir para cá, ó. Porque essa converge. Essa não. Mas é irrelevante. O importante é isso aqui, ó. Essa converge. E nesse intervalo você tem a desigualdade. Portanto, como essa converge, a integral imprópria dessa converge, que é imprópria, a integral imprópria dessa também converge. Aí eu esqueço 1 sobre x3, porque o x3 tem um problema no zero. Aí se você mete o zero, ela diverge. Mas não, chegou aqui, esquece o que você usou. Essa integral converge. Aí você olha para esse intervalo aqui. Essa função que você está integrando, aqui ela é contínua, intervalo fechado, e o 1 a ele pertence. Como a integral de 1 a mais infinito converge, resultado da aula passada, a integral de 0 a mais infinito também converge. Professor, acho que entendi alguma coisa errada, porque a integral de 0 até 1 sobre x3 diverge. Beleza. E a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x3 converge. Certo. Mas a vez é que está, o teste é para integral imprópria. Essa integral aqui de 0 a 1, a integral dessa função de 0 a 1, não é imprópria. A integral, quando eu escrevo integral de 0 a 1, de 1 sobre x4 mais 1, x sobre x4 mais 1, essa integral não é imprópria. Por quê? Porque a função que eu estou integrando é contínua nesse intervalo. É ou não é? Essa integral não é imprópria. Então ela agrega valor daqui, essa, somado com essa, dá essa. Resultado da aula passada. Só que essa parte está tranquilo. O que eu não estou entendendo é que se eu faço a integral de 1 meio até infinito, de 1 sobre x3, vai divergir ou vai convergir? Converge. Como essa integral aqui? Essa integral não converge? 1 sobre x3 de 1 a mais infinito não converge? Pegue 1 meio. Pega o intervalo 1 meio mais infinito. Ele está dentro. O 1 está onde? O 1 não está aqui, não? Então, aqui a função é contínua. Como essa integral converge, a integral de quê? De 1 meio a mais infinito, de 1 sobre x3, converge. De fato, essa integral converge para C, qualquer que seja o C positivo. Mas se C for 0... Qualquer que seja o C positivo. 0 não. Qualquer que seja o C positivo. Porque se você pegar o C positivo, você está trabalhando com o intervalo C fechado mais infinito, no qual 1 sobre x3 é contínua. E o 1 está aqui. Se o C for positivo, menor do que 1, claro, né? Se o C for positivo, menor do que 1. Porque se o C for maior, aí é o C que pertence, é um jogo, ó. Pode ser isso, se o C é maior que 1, ou pode ser isso, se o C é menor que 1. Aí, em qualquer caso, vale o resultado. Aí, essa converge. É porque, para mim, é muito esquisito pensar que ela só diverge em um único ponto. Não é ponto, é o limite de integração. Ela diverge aqui, cara. Mas se você substituir o 0 por C, onde o C é um número positivo, ela converge. Ela converge. Isso é muito legal. Você tem que olhar a aula passada, todos os resultados. Todos os resultados para saber como é que passa daqui para cá. Tá? Outro exemplo. Tá? A integral de 0 a mais infinito. Vamos ver. Exemplo. A integral, ó. De 0 a mais infinito, de x3 mais 1 sobre x4, ó.
A integral de 0 a mais infinito de quê? x3 mais 1 sobre x4. Essa integral converge ou diverge? A integral de 0 a mais infinito de x3 mais 1 sobre x4. Essa integral converge ou diverge? Primeira observação, ela é uma integral imprópria no zero também. Qual é o limite da função integrando com x tendendo a zero pela direita? Qual é? Qual é o limite da função que eu estou integrando com x tendendo a zero pela direita? Mais infinito. Então, é uma integral imprópria. Eita, a lista, né? Vocês não pediram. Então, essa é uma integral imprópria nesse intervalo, ó. No intervalo, qual o intervalo? O intervalo zero aberto mais infinito. Por quê? Porque nesse intervalo a função integrando é contínua. E qual é o seu limite com x tendendo a zero pela direita? A função que eu estou integrando. Qual é o limite disso aqui com x tendendo a zero pela direita? Mais infinito. Então a função é uma integral imprópria nesse intervalo aqui. Agora veja o seguinte, ó. Tem-se. O que é que eu posso afirmar sobre x3 mais 1 sobre x4? Isso é maior do que o quê? x3 sobre x4. Que é igual a quê? A 1 sobre x. E eu posso dizer, afirmar que isso é verdade, qualquer que seja x pertencente a 1 mais infinito. Não é verdade? 1 sobre x, vamos botar mais coisa. Que é maior do que 0, qualquer que seja o x pertencente a que intervalo? 1 mais infinito. Olha a comparação, ó. Eu venho para cá, para esse intervalo. Certo? Por quê? Porque a 1 sobre x, ela, de 1 a mais infinito, ela diverge. Como a integral de 1 a mais infinito. Por isso é que a desigualdade é nesse sentido. Maior ou maior? Maior não. Maior igual. Então, isso é maior do que isso, qualquer que seja x aqui dentro. Como a integral de 1 a mais infinito, de 1 sobre x, como essa integral diverge, qual é a conclusão? Qual é? A integral de 1 a mais infinito de quê? De x3 mais 1 sobre x4, essa integral aqui também diverge. Mas aí vem o resultado. Quando é que essa integral converge? Quando é que essa função integrável no intervalo zero mais infinito, sendo integral imprópria no zero também? Quando existe um C, né? Quando existe um C no intervalo zero aberto mais infinito, tal que a integral imprópria de 0 a C converge, e a integral de C a mais infinito também converge. Então a integral de 0 a C converge, e a integral de C a mais infinito também converge. Mas vai existir esse C? Não, porque integral de 1 a mais infinito diverge. Então a integral de C a mais infinito diverge qualquer que seja C positivo. E aí, qual é a conclusão? Portanto, qual é a minha conclusão? Qual é? A integral de 0 a mais infinito de x3 mais 1 sobre x4, essa integral, ela diverge. Não existe C real positivo, tal que a integral de 0 a C converge e a integral de C a mais infinito converge. Porque se existisse um C real, tal que a integral de C a mais infinito converge
Tá certo? E a integral de 0 a c converge, se existisse, tá? A integral de 0 a mais infinito tinha que convergir. Desculpe, a integral de 1 a mais infinito tinha que convergir.